Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu Que Lê. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a tristeza segundo Deus. Mas antes de continuarmos com o vídeo, gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse, deixasse seu comentário e o seu like. Bom, eu sei que essa frase, a tristeza segundo Deus, soa meio estranho nos nossos dias, pois infelizmente vivemos numa geração que está saturada de mensagens de autoajuda, de triunfalismo sem fim, e que o crente é chamado a viver de vitória em vitória. Tudo isso também por causa dos hinos que são egocêntricos e por frases dos nossos dias que dizem o seguinte: Deus não te quer chorando, Deus te quer sorrindo. E a tristeza é do diabo. E devido a isso, essa geração de cristãos que surgem nos nossos dias tem um conhecimento raso e muito superficial das doutrinas bíblicas, inclusive essa da tristeza, que é segundo Deus. Porém, eu quero chamar a sua atenção para uma realidade bíblica, de um Deus que também se revela a nós por meio da tristeza. Ou seja, para Deus, nem sempre é momento de estarmos alegres, felizes, mas existe sim um momento de ficarmos tristes. Primeiramente, quero mostrar para vocês na Bíblia um texto que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha o que diz o texto. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Corinto, nós podemos notar que ali, aquela igreja, estava vivendo de uma forma que estava se afastando da palavra de Deus, estava vivendo em pecado. Então o apóstolo Paulo envia a carta para a correção daqueles irmãos. E então aquela carta de Paulo, ela produz naquela igreja, naqueles irmãos, um arrependimento. Mas antes do arrependimento, produz neles um entristecimento segundo Deus, uma tristeza pelo pecado segundo o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo soube que aqueles irmãos ficaram tristes pelos erros que eles estavam cometendo. Sendo assim, mudaram então de atitude após a carta de Paulo. Por isso o apóstolo Paulo escreve então uma segunda carta aos irmãos de Corinto, dizendo o seguinte, que a tristeza que vem de Deus produz arrependimento. Então veja, essa tristeza segundo Deus, ela é boa, pois ela gera arrependimento. Deixa eu te fazer uma pergunta, amado irmão. Há quanto tempo você não chora pelos seus pecados? Há quanto tempo Deus ele não te entristece? Há quanto tempo o Espírito Santo ele não te entristece? Há quanto tempo, amado irmão, você verdadeiramente não é tocado por essa tristeza? Faz quanto tempo que isso não é uma realidade na sua vida espiritual? A Bíblia diz que nós somos chamados ao arrependimento. E o arrependimento sincero que é gerado todos os dias pelo Espírito Santo. Isso nos mostra que devemos chorar pelos nossos pecados todos os dias. Amados, como é bom sermos entristecidos por Deus. Como é bom sermos entristecidos pelo Espírito Santo. Como é bom termos essa tristeza santa gerada em nós pelo Espírito Santo. E se notarmos, a Bíblia está cheia de passagens assim. Porém, vivemos numa geração que não quer tristeza, não quer ficar tristes. Pelo contrário, buscam o prazer, a satisfação, a alegria, ainda que através do pecado.
quero citar um outro exemplo que está ali em Tiago 4, versículo 8 ao 10. Olha o que diz o texto. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Veja, estamos diante de um outro texto aqui que diz para nós que devemos nos arrepender, que devemos purificar os nossos pecados, que devemos purificar os nossos corações e trocar a alegria pela tristeza. E essa tristeza é uma tristeza que vem de Deus para nós. E é importante nós sabermos disso, aprendermos isso. Em Lucas 22, 62, olha o que acontece com o apóstolo Pedro. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Veja, foi uma tristeza profunda gerada pelo Espírito Santo. É assim que nós devemos estar na presença de Deus. Essa tristeza gerada em nós através do Espírito Santo. E como eu disse, a Bíblia está repleta de textos assim. Olha o que diz lá em Salmo 51, 17, a oração de Davi. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então veja, um coração quebrantado, um coração não endurecido e um coração entristecido, contristado pelo pecado. É isso que Deus não resiste. Amados, viu como é importante entendermos a tristeza segundo Deus? Que há momentos em que precisamos ser entristecidos profundamente por Deus, pelo seu Espírito Santo. Não é só quando estamos alegres que Deus está agindo em nós. Devemos mudar essa visão. Muitas das vezes é através da tristeza que Deus vai agir em nós, da correção amorosa. Afinal, um pai que ama seus filhos corrige-os, como está lá em Hebreus, do capítulo 12, versículos 6 ao 8. Olha o que diz o texto. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amados, o que estamos aprendendo aqui é que a tristeza segundo Deus é melhor do que a alegria segundo o mundo. Embora hoje o mundo esteja alegre e confortável com os seus pecados, nós não estamos. Por isso somos entristecidos pelo Espírito Santo a abandonar o pecado. Agora, a parte mais triste dessa história é sabermos que a maioria dos ditos cristãos hoje em dia não conhecem essa doutrina da tristeza segundo Deus. Isso deve-se ao seu conhecimento superficial e raso acerca desta doutrina e das outras doutrinas bíblicas que estão relacionadas a ela. Porém, quero terminar esse vídeo com um texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. A lição aqui não é que Deus quer que nós nos alegremos com os velórios. Não é isso. Mas sim que usemos desse momento com sabedoria, pensando sobre a finitude da vida. Essa vida que finda aqui na terra rapidamente, assim como a neblina que surge de manhã e logo se desaparece, assim como a erva que nasce e logo seca. Mas pensarmos sobre a vida eterna em Cristo Jesus e estarmos com Ele eternamente, pois cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar
os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade, pois ela é real, ela existe. Então, que você, através desse vídeo, possa entender isso, que essa doutrina ela é verdadeira, que nós possamos aprender com o Espírito Santo, que nós possamos meditar sobre essa tristeza segundo Deus e que essa doutrina tenha ficado clara a você que está assistindo esse vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilhe com outras pessoas. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.